Bom dia. Prazer estar aqui no penúltimo painel do 28º Seminário de Concorrência do IBRAC, e acompanhado, junto com o comoderador Ricardo Botelho, vice-diretor de concorrência do IBRAC, de um grupo de painelistas simplesmente fantástico, né? Nós temos aqui 4 painelistas, começando pelo professor William Kovacsek, que vai se juntar por meio de virtualmente. Também o professor Gerson Oliveira, que está aqui do nosso lado, ex-presidente do CAD, professor conhecido de todos, dispensa apresentações. A professora Alison Jones, que é do King's College, que está aqui também do nosso lado. E, finalmente, a professora Paula Forgione, da USP, da Faculdade de Direito da USP, que tanto tem escrito sobre direito da concorrência e também arbitragem e tantos outros tópicos. Nós temos a ideia desse painel. Nós pensamos em como nós temos que nos beneficiar, na realidade, do próprio desenvolvimento de todo o seminário, né? Nós tivemos aqui temas que foram desde controle de estruturas até condutas, passando por questões de mercado digitais. Ouvimos também o professor, no começo, falar sobre objetivos e propósitos do antitrust. Então, nós tivemos uma série de tópicos. Então, o que nós procuramos fazer aqui é fazer perguntas para cada um dos painelistas, mas fazendo com que eles ficassem em rotação. Portanto, nós teremos sempre alguém comentando em primeiro lugar, depois um outro comentando em segundo lugar, de maneira que a gente crie uma dinâmica interessante e todos possam ouvir a opinião de cada um dos painelistas. Então, é isso. Nós temos aqui 5 perguntas para começar, e aí também, tendo tempo, obviamente, nós vamos abrir para a plateia fazer as perguntas. Tá bem? Então, eu acho que estamos aqui. Tivemos uma pequena questão técnica, mas acho que agora nós estamos. Professor Kovacsek também, acho que ele já está online. E a primeira pergunta, justamente porque, professor Bill, justamente porque nós ouvimos no keynote speaker o professor Bill Kovacsek falar sobre os objetivos e propósitos do antitrust, nos pareceu que agora seria interessante ouvir as ponderações dos painelistas sobre a visão do professor, e depois ele comenta o que comentaram sobre a visão dele, né? Então, ultimamente, muito se debate sobre os novos valores, se novos valores deveriam ser perseguidos pelo direito antitrust, como desenvolvimento sustentável, pleno emprego, igualdade de gênero, dentre outros valores. E um paper escrito em 2021 para o American Bar Association, o professor William Kovacsek reconstituiu o debate moderno sobre a política antitrust com foco em 3 escolas, né? Sabemos, escola tradicionalista, que afirma que o antitrust deve focar apenas no bem-estar do consumidor, no sentido eficientista, leave it alone. Discutimos isso no começo do seminário. Escola expansionista, que afirma que o antitrust já possui as ferramentas necessárias para incorporar novos debates. E escola transformista, que advogam pela reconstrução do antitrust para embarcar novos valores que não estão sendo considerados como a utilização de novas ferramentas analíticas. Como cada um de vocês enxerga o movimento de ascensão da escola transformista em termos de segurança jurídica para a aplicação do direito antitrust? Acreditam que o antitrust deve endereçar preocupações que não são ligadas à eficiência econômica, como desenvolvimento sustentável e pleno emprego, aliás, mencionados como princípios condicionais para falar da realidade brasileira? Você acredita que o ferramental analítico antitrust atualmente existente é suficiente para endereçar as novas preocupações? A ordem vai ser Gessner, Alison, professora Paula, e depois devolvemos para o professor Kovacsek. Gessner, por favor. Muito bom dia. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito
o convite para estar nessa mesa, uma grande honra. Cumprimento a diretoria do IBRAC pela qualidade do evento e também pela qualidade das discussões, e justamente a abertura do debate pelo professor Kovacsek foi particularmente instrutiva, e se eu tivesse que escolher entre o tradicionalismo, o expansionismo ou o transformismo, eu ficaria com a segunda, com a tendência expansionista, né? Eu, em geral, eu sou um admirador do trabalho do professor Kovacsek, gosto muito dos seus papers, e em particular, que você citou. Agora, eu em geral, tenho uma ojeriza pelos rótulos, né? E acho que eles descrevem muito pouco, especialmente quando é escola de Chicago, escola de Harvard, escola de não sei de onde. Acho que descreve pouco aquilo que realmente o antitrust representa. Do ponto de vista dessa representação do antitrust, eu acredito que o foco, e por isso que se eu tivesse que escolher 3 bilhetes, escolheria o expansionista, o foco deve ser na questão de eficiência, né? Eu acho que uma grande contribuição do antitrust é você conseguir colocar a economia um pouco mais perto daquilo que se chama fronteira de possibilidade de produção. Quer dizer, com os recursos existentes, recursos escassos, você consegue aproximar ao máximo a economia de produzir mais com menos, né? Isso já é uma contribuição enorme para a melhoria do bem-estar, né? E ao longo dos últimos 2 séculos se desenvolveram ferramentas úteis para justamente avaliar se você está mais próximo ou mais distante dessa fronteira de possibilidade de produção. E você consegue, e você percebe que você chega a posições mais próximas daquela que poderíamos chamar de um ótimo de Pareto, sem a ingenuidade de achar que nós vamos atingir o ótimo de Pareto, mas é possível estabelecer comparações entre o que seria uma posição melhor, o que seria uma posição pior, e a autoridade antitrust, com diversas ferramentas desenvolvidas ao longo dos últimos 2 séculos, consegue chegar a soluções que podem contribuir, juntamente com uma série de outras políticas. Seria muito difícil imaginar, na hipótese de um pluralismo econômico, para usar a expressão recente, seria muito difícil imaginar que você pudesse conseguir algum ótimo social, que você pudesse ter alguma avaliação se a sua intervenção aumentou o bem-estar ou diminuiu o bem-estar, se você tiver um sem número de objetivos. O objetivo da eficiência não garante a equidade. Você pode estar numa curva de contrato e numa posição distributiva extremamente iníqua, né? Isso é o que nos ensina a organização industrial, a microeconomia. Agora, você já conseguir estar na curva de contrato, já conseguir eficiência é um grande ganho, e outras políticas, essencialmente programas sociais, uma série de outras políticas, poderão ajudar, complementar o antitrust para que se obtenha aquilo que a sociedade, em um determinado momento histórico, deseja. Acho muito importante não negar determinados problemas. Acompanhei com grande interesse o painel sobre sustentabilidade e meio ambiente. Obviamente, serão órgãos especializados em meio ambiente que abordarão, tratarão, avaliarão as metas ambientais. Porém, é preciso, mesmo no paradigma da economia, da microeconomia, é preciso ter em mente que o que nós vivemos como oferta e demanda tem falhas de mercado.
nós temos 4 falhas de mercado muito importantes. O próprio poder de mercado, que normalmente nos concentramos, a assimetria de informação, tão característica de mercados como saúde, como seguros, etc. Nós temos bens públicos. O problema da mudança climática, obviamente, está relacionado a essa falha de mercado de bens públicos. E temos os problemas das externalidades. Nós não podemos negar que é impossível você assumir um determinado preço de equilíbrio diante de externalidades negativas enormes. Consequentemente, não dá para olhar os preços tal qual eles existem nos mercados sem levar em conta externalidades negativas, por exemplo, a poluição, a emissão de gases poluentes e assim por diante. Portanto, não dá para não endereçar a questão ambiental. Ela está inscrita no equilíbrio de mercado tal qual ele é observado. Portanto, nós temos que ser suficientemente criativos, não no sentido de inventar novas ferramentas, mas no sentido de utilizá-las de maneira mais sofisticada para endereçar problemas que surgem, como várias de novas questões que os mercados digitais colocaram e várias questões que a sustentabilidade nos coloca. Nós devemos evitar qualquer tipo de preguiça em relação a novas questões, mas também não devemos ampliar as metas a tal ponto que não podemos fazer uma avaliação das decisões antitrust, gerando aquilo que foi colocado, insegurança jurídica e ineficácia na política pública. Obrigado, Gessner. Switching to English now. Professor Jones, it's a pleasure to have you here. We know that you have a very busy schedule in São Paulo, and we're glad that you were able to open the time to be here. So I'll just pass to you for your comments. Thank you very much, and thank you so much for inviting me, and it's wonderful to be here. It's my first time ever in Brazil, and I'm having a fascinating time, and it was just very lucky that it happened to be this week of the IBRAC conference. So I thought I'd just say a little bit about how the debate has played out in the European Union as compared with the US. So there's the debate about the goals of competition law has been going on as long as the EU competition laws have been enforced. And in the early days of enforcement, the Commission was often criticised for adopting an interventionist approach to enforcement and its interpretation of the rules. And at the end of the 1990s, it embarked on a modernisation programme, reforming first its approach to Article 101, the EU provision that deals with anti-competitive agreements, then merger control, and then its approach to abusive dominance rules under Article 101 through a series of steps and measures and regulations. And collectively, these measures recognise that the EU competition law, from the Commission's perspective at least, are designed to protect competition on the market as a means of enhancing consumer welfare and the efficient allocation of resources. And that's what underpins its enforcement, has underpinned its enforcement efforts since the end of the 1990s. But a few comments I would make about that. In applying that consumer welfare standard, the Commission and the EU courts have not generally imposed such stringent tests and standards of proof as those imposed by their US counterparts, in particular in relation to monopolisation and abuse of dominance cases. So I would have thought we are probably closer to the expansionist approach in the US than the traditionalists, perhaps, which has resulted in quite a sort of pared back and lean antitrust system in the US. But also a few points to make about that finding of the Commission, or the notices of the Commission saying that it's a consumer
welfare standard. First of all, it's important to note that the competition law rules are embedded in the EU treaties, and they are designed to ensure that competition in the internal market, one of the core aims of the European Union, is not distorted. So it's difficult to divorce competition law rules entirely from that treaty context. So, for example, I think it's well known that the competition law rules have been applied to help achieve the internal market project and to prevent private firms from re-erecting barriers to trade between member states, which have been dismantled at the member state level to free up trade. But as another issue that arises from that placement of the competition law rules is the treaty, is whether it is actually possible to have competition law pure and simple, which can be isolated from other EU policies, which include environmental protection, full employment, and social progress. The Commission has taken until relatively recently quite a strict view about this, and says, well, that these policies can only be taken into account insofar as we can subsume them within our competition law analysis. So if you're trying to raise an efficiency defence, you've got to show benefits in terms of quality or costs from that, and some pass on of that benefit to consumers. But this debate has, as you've referred to this, I think you had the whole panel on sustainability yesterday, has of course now re-emerged, particularly with some commentators and businesses complaining that competition law is too strict and it's standing in the way of sustainability agreements and collective bargaining arrangements. So the Commission has issued recently guidelines on the compatibility of agreements relating to working conditions between firms and solo self-employed persons, so who aren't actually workers or employees, recognizing that these workers often have these self-employed often have little influence over their working conditioning. So trying to provide guidance as to when these collective agreements can be compatible with 101. And then, as you referred to, there's a debate and different views between some of the national competition authorities about how you deal with sustainability issues, particularly environmental protection, with some authorities arguing that competition law needs to do more because of market failures and regulatory failures, and that they can, particularly under our efficiency defence in 101.3, mould those to ensure that you can take account of those environmental benefits and which are passed on to not just the consumers of the relevant products and services, but society as a whole. The Commission's in the process of actually drafting some guidelines on this issue. They're only draft at the moment. There's a little bit more flexibility in there, which would, the idea is to provide a bit more guidance and certainty to companies, but we're waiting for the final version. We were hoping to get them before Christmas, but I think the review period has now been extended for another 6 months, but we should have those by next summer. That's excellent. Thank you very much. Voltando para o português, professora Paula, seus comentários, por favor. Muito obrigada, Renê. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, mas já vou direto para o tema aqui. Agradeço na sua pessoa, uma amizade de tantos anos. É um prazer estar aqui debatendo com colegas tão queridos e com os nossos professores, nossos convidados estrangeiros. Bom, indo direto ao ponto, eu tenho algumas sérias preocupações em relação a essa ampliação do objeto do antitruste. Quando a gente começou a
observar o antitruste nos anos 80, eu confesso para vocês que eu tinha uma visão mais, talvez, ingênua dessa questão. O antitruste sempre foi visto, ou nós lutamos muito para que o antitruste fosse visto como um instrumento de implementação de políticas públicas. Ok. Mas nós temos que considerar alguns fatores nessa equação. Primeiro, a legalidade é uma conquista da humanidade. Nós estamos sofrendo muito no Brasil hoje em dia por conta da desconsideração da legalidade. Ela é uma conquista, ela não é um formalismo, ela é uma conquista e ela traz segurança e previsibilidade. Se você não tiver legalidade, você pode dar lugar a um pragmatismo caótico. E é disso que todos nós temos medo. O antitruste já é uma matéria extremamente insegura por natureza. O antitruste é o túmulo do positivismo. Se nós pensarmos bem, as regras antitruste são praticamente, olha, você não pode prejudicar a concorrência e você não pode abusar da posição dominante. É isso. Se nós espremermos todas as legislações do mundo, é nisso que nós vamos acabar. Você não pode prejudicar a concorrência. Bom, e o que é prejudicar a concorrência? Aí vai depender do momento histórico, vai depender da interpretação. O Sherman Act está aí desde que o mundo é mundo, a legislação europeia, nesses aspectos fundamentais do Tratado de Funcionamento, enfim, que vem desde lá de trás a mesma coisa. E nós sempre tivemos, desde que consolidou na 8884 a redação do antigo artigo 20, é mais ou menos aquilo, que espremendo, você não pode prejudicar a concorrência. Então, já é muito, extremamente amplo. Quando você tem essa amplitude, você tem, sim, insegurança e imprevisibilidade. Em alguns aspectos do antitruste, isso é mais fácil. Cartel. Todo mundo sabe que não pode fazer cartel. Cartel é fácil. Não é um problema. Aliás, cartel é crime. É um problema ainda menor nesse aspecto. Agora, quando você vai para restrições verticais e quando você vai para abuso de posição dominante, ainda mais nos mercados digitais, o que pode e o que não pode ser feito? Muitas vezes os agentes econômicos simplesmente não sabem. E todo mundo que advoga, ou todo mundo que trabalha com parecer, ou todo mundo que julga, sabe que realmente você não consegue dar uma orientação segura. Pode ou não pode fazer. Você vai pelos parâmetros, você vai pela jurisprudência. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o antitruste é em si inseguro. Tá? Quando você amplia... e tem um outro aspecto. O antitruste significa, sim, um cerceamento da liberdade do agente econômico. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer aquilo que está na moldura da legalidade, ainda bem. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o agente econômico só pode agir nos limites da lei e o antitruste vai ser um cerceamento. Fala, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tão simples quanto isso. Então, é um grande cerceamento, é uma grande restrição de liberdade. Não adianta nós jogarmos isso para debaixo do tapete. Aí, em 3 minutos, eu estou tentando colocar um quadro de filosofia do antitruste, né? Uma coisa extremamente complexa. Bom, a partir do momento em que você aumenta exageradamente o objeto do antitruste para trazer para dentro coisas que naturalmente não fariam parte de uma defesa da concorrência, como política ambiental, emprego e uma série de outras, você aumenta o poder da autoridade antitruste. Num contexto que já é de extrema insegurança e imprevisibilidade, você passa praticamente um cheque em branco. Eu não quero nem falar de problemas de influência política, coisas assim que são assuntos extremamente delicados hoje em dia no antitruste brasileiro. Mas, indo para condições normais de temperatura e pressão, de boas intenções, o inferno está cheio. Então, provavelmente, a autoridade antitruste está lá acreditando que ela está salvando o mundo. Mas olha o grau de poder, olha a caneta que a gente está colocando na mão da autoridade antitruste. É isso que a sociedade quer, porque é praticamente um poder enorme. Você traz todas as outras políticas para dentro do antitruste. É isso que a gente vai querer?
parece que não, e nem a nossa lei permitirá, a nossa organização da administração pública, desculpem, entre princípios da legalidade, a nossa organização constitucional e a organização da nossa administração pública permitiria esse tipo de ampliação. Então, eu vejo, se eu tivesse 20 e poucos anos, talvez eu tivesse uma opinião diferente. Ainda mais nessa, desculpem a terminou, né, ser muito informal, mas nessa pegada de política pública e nessa boa intenção que a maioria das pessoas tem. Talvez se eu fosse mais jovem eu tivesse outra opinião, mas eu já vi muita água para passar por debaixo dessa ponte. Eu já vi muito presidente do IBRAC. Aliás, ontem foi emocionante a festa, né, passando com os presidentes. Eu estava, como eu já falei aqui, na primeira reunião do IBRAC, eu já vi muita coisa nessa vida. E dar uma caneta e um cheque em branco assim, eu realmente teria minhas restrições. Agora, o que nós não podemos deixar de acreditar que o antitruste é um instrumento de implementação de políticas públicas, que nós estamos lidando com políticas públicas e que, principalmente, a concorrência é um instrumento, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Agora, entre isso e dar cheque em branco, ainda mais na atual conjuntura mundial, para não ferir suscetibilidades, assim, na conjuntura mundial, não me parece o melhor caminho para o desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Professor Kovacic, we have here the 3 comments that were made. So, thank you again for joining the panel, and the word is yours. Okay. I'm enormously grateful to be part of this wonderful panel and to join such a remarkable collection of scholars, former public officials whom I admire so much. I want to begin by saying I think, as Jesner was saying, that the concept of efficiency appropriately applied is elastic to encompass a number of concerns. I think it does address effects on price, quality, innovation, monopsony. These all fit within the what might be called the traditional consumer welfare framework, and that a sensible application of competition policy has always picked up a number of these concerns. Second, I think it's possible to achieve a broader social agenda through the wise selection of projects. I think of public procurement as a keen example. The program in Brazil being such a leader in this area. If you achieve improvements in the public procurement system, you typically improve the delivery of goods and services to some of the neediest, some of the least affluent segments of society. If you deliver better public procurement results, you benefit the dispossessed in a disproportionate manner. So that a competition program that focuses on the traditional concern of attacking public procurement cartels is likely to have a very positive benefit, not only in economic terms, economic distribution terms, but also for the well-being of democracy, to the extent that it increases confidence in the ability of government to devise and apply programs wisely. I also think that a crucial element of the process relates to the point Alison made about the EU's efforts and that of member states to provide guidance. I think if an agency is going to expand the range of objectives, it has a special duty to explain how it's doing this, to be fully transparent about the choices it's making, and in particular, to explain how it carries out trade-offs where there are conflicting values. In the case of sustainability, for example, what level of price increases in a particular instance are we willing to accept in return for what amount of reduction in emissions? What is the exchange rate that the agency is going to use? If it were the case of labor and employment, what level of employment commitments in a merger
might the agency accept in return for some risk that prices could go up? These are difficult choices. In my experience in an enforcement agency, these were choices that we did not enjoy making. If an agency is going to make these choices, if this will be part of the mandate, I think there's a special obligation to be fully transparent about how trade-offs are being made. My last thought goes to Paula's observation about the political impact of expanding the field of vision for the agency. I think Paula is absolutely right that as you increase the number of objectives, if you tell the agency to be an instrument for better income distribution, the protection of labor interests, the achievement of sustainability goals and other objectives, there is an important political consequence. It magnifies the role of the agency, and it draws the agency more directly into the kinds of policy choices and trade-offs that ordinarily are the responsibility of elected officials. I think that Paula lays out an important theorem of political science, and that is a consequence of expanding the mandate of the agency is the likelihood that it is drawn more directly into political discussions with elected officials, that its role becomes seen as much more overtly a process of making policy choices, and that elected officials will feel less reluctance to intervene directly into the affairs of the agency because it is making choices that affect so broad a range of social interests. This is not to say that a nation does not have the authority to give the agency that broader mandate. If it does, the agency, I think, inevitably will be drawn more directly into what we traditionally call the world of politics. Thank you. Thank you, Professor. Now I'm passing to Ricardo Botelho, co-moderator. Por favor, Ricardo. Thank you, René. Thank you, professors. It's a great privilege and pleasure to hear from all of you on this relevant topic. Now I'll switch back to Portuguese. Então, voltando ao português, a partir de agora nós seguimos a nossa conversa com perguntas que vão ser cada uma direcionadas a um professor, que será comentada por outro. O próximo tema é o tema do controle de estruturas, e a pergunta será feita para ser comentada primeiro pelo professor Gessner, e a sua resposta, o tema, será comentado pela professora Paula. Professores, há uma não exatamente nova percepção de que até mesmo economias desenvolvidas têm mostrado, nas últimas décadas, níveis de concentração crescentes e bastante elevados em determinadas indústrias, o que, para alguns, sugere talvez uma excessiva permissibilidade do controle de concentrações por autoridades concorrenciais. Em resposta a essas preocupações de concentração de mercado e a um clamor crescente por uma abordagem mais rigorosa na análise de operações, temos visto recentemente em todo o mundo mudanças relevantes nas regras e também nas políticas de enforcement sendo propostas e, em alguns casos, já implementadas. Autoridades concorrenciais também têm intensificado os esforços de coordenação entre elas em relação a iniciativas de política e também em casos concretos. Todas essas mudanças, ou seja, regras reforçadas, novas políticas e aumento da coordenação entre jurisdições, sinaliza um enforcement concorrencial mais rigoroso mundialmente, pelo menos uma tendência, né? Olhando para o Brasil, como avaliam a efetividade nos últimos 10 anos do controle de concentrações para limitar o aumento do poder de mercado de grandes empresas ou, digamos, refrear a alegada concentração excessiva em certas indústrias? Na visão dos senhores, seriam necessárias ou poderíamos esperar algumas mudanças no Brasil de regras ou de política, né, pelo CADE, na direção de um controle de concentrações mais rigoroso? Assim, não, e por quê? Obrigado. Muito obrigado, Ricardo.
Eu não acho que há necessidade de um controle mais rigoroso. Eu acho que a gente deve olhar essa questão com um certo cuidado para não derivar conclusões a partir deste ou daquele fenômeno em uma fase histórica muito específica. Eu acho que o Brasil e o CAD já têm um controle de estruturas amadurecido. Ele passou por várias etapas de aprimoramento. A nova lei trouxe um instrumento fundamental do controle antecipado. Eu acho que, no geral, o arcabouço está colocado. Não veria necessidade de mais controle. Muitas vezes, você olha um grau de concentração elevado e deriva conclusões, a meu ver, precipitadas. 2 exemplos. No caso de países emergentes, vários mercados, pelo seu tamanho, são extremamente concentrados. Se a gente olhar um painel mundial e fizer um cross-section internacional, nós verificaremos que o grau de concentração de vários países, por razões de tamanho, de tecnologia, são muito elevados, muito acima dos parâmetros de presunção relativa de poder econômico. Então, não acredito que haja um problema aí. Mesmo as chamadas, agora indo para o terreno dos mercados digitais, as chamadas killer acquisitions, que podem, de fato, em determinados casos, representarem aquilo que poderia chamar, será que a agência dormiu no ponto, ou que não foi suficientemente zelosa pelo controle de concentrações, etc., é muito mais uma análise específica de cada caso concreto, de cada situação concreta, do que uma regra geral. Se eu fizesse uma regra geral de, olha, eu vou impedir, eu vou inibir, eu vou controlar mais qualquer aquisição das big techs, isso inibiria um mercado que já existe de criação de ideias a serem vendidas para as grandes empresas, o que é ótimo. É uma outra forma do chamado projeto piloto. Normalmente você chega numa empresa e fala assim, olha, eu tenho uma grande ideia, você não quer comprar? A empresa fala assim, o seu PowerPoint é muito bonito, mas eu gostaria de ver alguma receita, eu gostaria de ver alguma experiência. Como é que funciona na prática? É o chamado projeto piloto. E o que nós estamos assistindo no mundo das startups são vários projetos pilotos. Alguns não, alguns são startups que viram big techs, que são extremamente bem-sucedidas, viram unicórnios, etc. Outras é um empreendimento, é um projeto piloto terceirizado. Foi feito fora da empresa e vendido para a empresa no momento adequado. Seria muito ruim que o órgão de estudos falasse, está proibido. Agora, se você comprar qualquer coisa, se comprar mercearia da esquina, não pode. Seria muito ruim, seria anticoncorrencial, né? Então, eu acho que nós não precisamos disso. É muito comum também falar, olha, precisa mais controle de estrutura e menos controle de conduta, ou mais conduta, menos estrutura, ou mais conduta unilateral, etc. Precisa um equilíbrio entre essas coisas. É claro que os 3 são importantes. Quer dizer, seria horroroso se você falasse, olha, são bens complementares, são serviços complementares. Quer dizer, o pão e a manteiga. Quer dizer, você não vai comer só manteiga, você não vai comer só pão. Você quer uma combinação ótima em cada momento específico, dependendo do seu apetite naquele momento. Então, eu chamaria atenção para o fato de que nós já temos regras suficientes, não há necessidade de maior controle excessivo, há sim necessidade de maior atenção ao mercado. Eu tenho a impressão, eu vou tomar a liberdade de usar a primeira pessoa do plural, porque eu já fui burocrata. Nós, burocratas, temos uma profunda, sobretudo nos países emergentes, temos uma profunda desconfiança da outra parte. Quer dizer, é um diálogo de surdos. É claro que esse diálogo é um diálogo marcado por um jogo estratégico. É claro que o privado
tem uma história para contar para o público tem uma história para contar para o privado, há um jogo estratégico que pode ser analisado. Agora, é muito importante que a gente tenha um canal de diálogo com maior substância, maior confiança mútua e maior profundidade. Nós, burocratas, de novo, precisamos olhar mais para a gestão empresarial, ouvir mais o mercado, ouvir de fato, entender de fato como funciona o mercado. Houve o professor Braido, e o conselheiro Braido também comentou sobre uma eventual, eu não sei se ele usou esse termo, mas uma eventual análise de eficiência preliminar. Normalmente, a análise de eficiência, na nossa tradição, é uma coisa bastante rigorosa, muito bem especificada, etc. Até eu testemunhei essa especificação bastante rigorosa da análise de eficiência, só que nunca ela é aceita e nunca ela é de fato levada a sério, né? Talvez eu cometa um erro, um ou outro ponto, o Vinícius, Marcelo podem me corrigir, mas a verdade é que nós precisamos talvez fazer uma análise preliminar, entender a racionalidade econômica das operações, fazer um teste de mercado mais profundo, coisa que vem sendo desenvolvida no âmbito do BNDES, com os leilões, de um teste de mercado, de um aprofundamento do diálogo com o mercado, de uma forma mais aprofundada, que isso possa ser um ingrediente interessante para a decisão. O que eu quero dizer é o seguinte, que talvez nós tenhamos várias ações, mas, e isso também foi comentado no âmbito das discussões anteriores, eu acho que é impossível prever o futuro, né? O esperado é o inesperado. Então, obviamente, a autoridade antitrust não vai antever tudo o que possa acontecer. Portanto, fazer todos os controles e imaginar todos os remédios possíveis parece uma tarefa impossível. Então, é melhor, talvez, utilizar com mais frequência, não exclusivamente, porque, de novo, é pão e manteiga, mais frequentemente, mecanismos ex post. Mais frequentemente, eventualmente aprovar determinados atos, mas se houver problema, você tem medidas ex post. Medidas preventivas podem ser ações que você eventualmente corrige uma distorção que ocorre no mercado. De novo, não estou dizendo aqui que não tem que fazer controle ex ante. Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Tem que ter ataque, tem que ter defesa, tem que ter prevenção, tem que ter repressão. Eu acho que a gente deveria abandonar essa decisão binária entre ex ante e ex post. É um equilíbrio sábio entre as duas coisas. Mas eu tenho a impressão que, se nós trabalharmos um pouco mais na racionalidade econômica das operações, na análise preliminar das eficiências, uma pré-análise de eficiências, talvez seja um caminho profícuo, talvez valha a pena investir nisso. Mas, respondendo à questão inicial, não acho que precise um controle maior do que o que já existe. Acho, sim, que é importante haver o controle de estruturas e acho que ele pode ainda ser aprimorado numa sucessão de aprimoramentos que a gente vem verificando desde a edição lá em 94 da 8884 e desde da nova lei de 2011. Obrigado, professor. Professora Paula. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente, não contrária, mas diferente. Eu gostaria de olhar essa questão de fora da bolha do antitrust. Tá? Nós todos estamos envolvidos com o controle de estruturas. Então, por exemplo, o nosso corpo técnico do CAD, que está lá todo dia fazendo um trabalho de tentar conter e de tentar analisar isso. E as minhas observações não são em relação ao CAD, são mundiais. A pergunta sugere que há um maior enforcement concorrencial no mundo. Eu decididamente não concordo. Tá? Não concordo, e eu acho que os fatos estão do meu lado.
porque o movimento de concentração dos últimos anos, dos últimos 10 anos, é impressionante. Ninguém nunca viu. Um controle efetivo de concentrações, talvez tenha havido no passado, década de 50, nos Estados Unidos, mas um controle realmente que consiga segurar esse movimento forte pela concentração, nunca houve. Ou não houve nas últimas décadas. E, de novo, nada a ver com o Brasil, ele é mundial. Se vocês me permitirem novamente ser informal, água morro abaixo, fogo morro acima, empresa quando quer concentrar, ninguém segura. Porque foi o que... Desculpem, para os estrangeiros é uma piadinha que a gente faz em português, mas é verdade, ninguém segura. O nível de concentração que nós temos hoje está causando arrepios e colocando grandes preocupações em termos de democracia, em termos de liberdade. A professora Ana Frazão está aqui, talvez a nossa maior crítica, que sempre fica chamando a atenção de todos nós para todos esses problemas que a excessiva concentração traz, inclusive em termos de, repetindo, de democracia. Então, não vejo isso. Eu vejo, de novo, no mundo, uma medidazinha aqui, outra ali, às vezes segura. Qualquer um de vocês poderia levantar a mão e falar: professora, você está esquecendo, Paula, está esquecendo tal caso em tal país. É verdade, às vezes tem um ou outro. Mas olha o resultado final. Me espanta também que esses estudos sobre a concentração somente estejam vindo à baila, principalmente por parte dos economistas, agora nos últimos anos. Mas a ideia, o nível de concentração é absurdo. Nos últimos 10 anos, a realidade atropelou o antitruste. Aí eu me pergunto, agora como uma provocação, por óbvio, e com todo respeito por aqueles que dedicam a vida ao antitruste, todos nós, né? Nisso, tem antitruste? Assim, nós não estaríamos olhando a prova que o antitruste não deu certo, que houve... Professora Ana, citando você bastante, Ana, mas já dividimos uma aula chamada Morte do Antitruste. Não em relação a cartel, etc., mas em relação a concentrações. Eu pergunto, o que o antitruste entregou para a humanidade nos últimos anos, ou nas últimas décadas, em relação à concentração de empresas? Uma coisinha aqui, outra ali, uma medida aqui, dá um jeitinho, mas olha o resultado final. Então, eu acredito que esse deveria ser um dos principais temas. O que a gente vai fazer? Controlar? O que nós vimos é um movimento de não controle. E precisaria ser uma coisa combinada com os russos, né? A ironia ficou maior ainda ultimamente, mas precisaria ser combinada com todo mundo. Porque como é que faz? Sinceramente, eu não vejo muita saída. Eu não sei qual é a saída, mas eu decididamente não vejo um aumento do enforcement nas concentrações. Eu vejo muitos protestos, etc. E tem um outro fenômeno agora que eu vou referir também sempre com todo respeito. Toda vez que muda a administração nos Estados Unidos, por exemplo, e vem um governo democrata, o que todos nós escutamos? Agora vai, hein? Agora a implementação vai ser mais rigorosa, etc. Eu, pessoalmente, coleciono essas declarações. E a gente não vê isso. A gente não vê isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm interesse em segurar as grandes empresas norte-americanas. E a gente não vê isso no mundo inteiro. Tá? Então, eu acho que é isso que nós temos para hoje. O consolo é que o Brasil está na mesma página dos outros países. Obrigada. Obrigado, professora Paula. Agora vamos passar para a próxima pergunta. O tema é cartel, relacionado à preocupação de um possível declínio no combate a cartéis. Eu vou passar para o inglês. Now I'll switch back to English. The next question will be answered first by Professor Jones and then commented by Professor Kovacic. So, repression of cartels has declined worldwide in terms of the number of new investigations. According to OECD 2022 report, the number of ex-officio cartel investigations declined in all regions from 2015 to 2020. OECD also highlighted that although leniency remains a key tool to detect cartels for many jurisdictions,
Total leniency applications decreased over the period 2015 to 2020 and were highly concentrated in a few jurisdictions. Just 4 jurisdictions represented 53% of all leniency applications. In Europe, the number of leniency applications steadily declined for the period 2015 to 2020, and leniency applications were 70.5 lower in 2020 than 2015. In the Americas, the number of leniency applications declined, although not as steadily as in Europe. Nonetheless, leniency applications were 68.6% lower in 2020 than 2015. Considering this scenario, are we facing an exhaustion of the repression that was mainly based on encouraging leniency agreement as an almost unique way of detecting cartel, or is this a symptom of the success of this method that may have caused a retraction of anti-competitive practices? Has the multiplication of jurisdictions that punish cartels made whistleblowing too expensive for international cases? What would or should be the new fronts and weapons for antitrust enforcers to face a new generation of cartels? Thank you. Okay, thank you very much. Yes, so in the EU, like many other jurisdictions, at the end of the 1990s, they revamped their policy towards cartels and focused resources on detecting and prohibiting cartel activity. And this was manifest in the kind of from 2000 in increasing numbers of decisions and significant increases in the levels of the fines. And that fight against cartels was bolstered by a number of factors, creation of a designated cartel unit within DG Comp, but also development of procedures, and particularly the leniency procedure, as you've mentioned. So, as you've said, there seems now to be a significant drop-off in leniency applications, and I think the reason for that may not be because cartels aren't happening anymore, so it's more likely to be, as you say, linked to the multiple enforcement fora that now exist, criminal regimes, civil regimes, which result in possible corporate sanctions, individual sanctions, imprisonment, debarment, private damages claims across multiple jurisdictions, which are most likely making firms wary and reducing the benefits of leniency applications, which may only apply to certain areas of legal exposure. Another, I guess, evident factor is that self-reporting programs are only going to be successful if you've got a good track record of enforcement elsewhere through using other detection techniques, because if they don't exist, obviously there's no incentive to seek amnesty. Also, I think there is a growing concern that leniency programs have never been quite as successful as people thought they were, and that they perhaps have been better at rooting out cartels which are sort of shaky and falling apart, rather than the more profitable and sustainable, the more profitable and stable ones where the incentive to seek leniency is lower. So I think all of that suggests that it would be dangerous just to rely principally on leniency programs as your main tool for fighting cartels. So I think what you need to do is have a broader program to bolster your fight against cartels, and to ensure that the costs of entering into a cartel agreement really do exceed the benefits, and that therefore you're going to need measures not only to increase detection, but to ensure that sanctions are sufficient to act as a deterrent. So I think to continue the fight against cartel, we need several things. First of all, we need competition authorities to ensure that they're prioritizing enforcement in this area. Many of them, of course, are bogged down in trying to control mergers and ensure
to try and deal with this increasing concentration of markets, to fight the big, to deal with the leading firms, especially in the digital economy, to tackle excessive pricing in some areas, and to ensure their enforcement priorities protect consumers and address sustainability and other issues. So there's a lot of pressure on their time, but I think that this is an area, and as Bill mentioned earlier, fighting cartels should remain a core priority despite all the other pressure on those resources, particularly at a time where cartels might be attractive in times of crisis for businesses, where there's a cost of living crisis impacting on consumers and also government. So particularly bid rigging in public procurement could be a good way to focus resources. So secondly, firstly, prioritization. Secondly, diversifying detection techniques. So in addition, perhaps to sort of looking more closely and tweaking the leniency regime to see if it could be made more effective, competition authorities could look to encourage a broader range of complainants through perhaps whistleblowing tools to encourage reporting, and also working closely with procurement officials to try and make sure that they, and training public procurement officials to ensure that they are aware of the risks of bid rigging and can report bid rigging, concerns of bid rigging to the competition agencies. Another matter to consider is how they can increase their own proactive detection techniques. And I know that a number of competition agencies across the world are looking quite closely at screening tools, particularly electronic tests to screen, and that these are actually working in some countries quite well in relation to public procurement markets, where you've got data which can be quite easily analysed to try and highlight red flags, and perhaps markets where the competition authority might want to investigate more closely. So I think this Project Brain in Brazil and the Swiss Competition Authority has been doing a lot of work in this area as well. Also perhaps encouraging greater compliance through educating businesses, working with businesses and drawing attention to the incentives to them to self-report infringements they uncover. And finally, thinking at the range of penalties that are available, and whether or not it might be necessary sometimes to look beyond corporate fines, which may not be able to be high enough to act as an effective deterrent, use of sort of individual sanctions perhaps, and perhaps even working to encourage use of debarment powers or exclusion powers in public procurement processes as well. So a multiple-pronged approach. Thank you very much, Professor. Professor Kovacsik, please. Yeah, I have only a couple of embellishments to add to this excellent presentation by Alison, and everything I know about this subject I've learned from her. So I'm in many ways echoing ideas that I've absorbed from delightful projects working with her. I think one crucial thing to consider is how in the history of competition enforcement, firms have always adapted to new advances in enforcement and detection. The benefits of participating in a successful cartel are immense. And because the benefits are spectacular, there's an incentive to use a collection of different methodologies to overcome efforts by enforcement officials to both detect and to punish cartels, to avoid detection and to mask their behavior. Leniency is a good example of this. The leniency breakthrough of 30 years ago at the Department of Justice was a truly remarkable innovation in competition law enforcement.
It took a great deal of boldness, courage, and risk-taking by the Department of Justice to make the adjustment that provided complete immunity from criminal enforcement in return for being first to inform on the existence of the cartel. I praise and recognize the work that the Department of Justice and many other agencies have done in refining that mechanism. That is a tremendous public policy success story. But cartels have not been passive in the face of that. Just as we've seen their behavior over 130 years of competition law, they have not surrendered. So they adapt. And adaptation in an arms race means that the government bodies have to adapt as well and can't rely on any single technique. I think Allison is absolutely right that there is a need to develop a more comprehensive and diversified strategy that, yes, involves refinements of the leniency regime, but also involves the application of increasingly effective screens, which have been tested in a number of jurisdictions. And the state-of-the-art developed by scholars such as Joseph Harrington suggests that there are better and better quantitative methodologies for agencies to detect suspicious patterns that can help guide their individual prosecutorial strategies. The program of cooperating more deeply with procurement authorities and anti-corruption authorities is another vital tool, well known to Brazilians, and I think being emulated in jurisdictions around the world. The Department of Justice has built a procurement strike task force, which is now working to an extent that has not been realized before with public procurement authorities to identify suspicious behavior, to adapt procurement techniques that tend to be more resistant to successful collusion, and to provide guidance and training for public procurement officials about what to look for when they carry out ordinary tenders. And as Allison said, the focus on everything digital tends to obscure the fact of how important procurement is. Depending on the jurisdiction, it's 10 to 50% of GDP. If you move the needle in a small manner to improve performance by deterring cartels, the social benefits from that are staggering. So perhaps our field should not become so consumed by what's happening with tech to ignore the importance of public procurement. Another technique that stands out is a greater interest in examining how cartels were formed. That is, as a condition of a leniency program or a plea agreement, to require the firm to engage in an effort with the antitrust authority to examine how the cartel was formed. There's a tendency by cartels to say, oh, it's rogue employees, people not under the supervision of management. That sometimes happens, but I think with a strikingly large number of cartels, it is senior management that's deeply involved. So the deconstruction of the cartel would ask, how did they do it? Who made the decision to engage in collusion? What organizational structures inside the firm or across firms were necessary to make these work? This is treating cartels as the equivalent of transportation accidents, where we do a careful reconstruction of why the accident happened as a way of determining what steps to take, not in order to avoid its occurring in the future. Thank you. Thank you, Professor. Excellent insights and ideas. Agora eu volto a palavra, meu caro René, para as próximas. Muito bem, vamos para o nosso quarto tópico. Nós tivemos um painel muito interessante sobre concorrência e arbitragem, e agora nós voltamos a esse tópico, mas aí tratando de um dos temas que tem sido desenvolvidos, né, e que me parece que vai ser um dos temas de fato para o futuro do antitrust, que são as ações de responsabilidade por danos de cartel, né? E aqui, professora Paula, a pergunta que faço é: qual será? Nós sabemos que tem um projeto de lei, né, que está na realidade já para sanção presidencial, que é justamente tratar de vários aspectos relativos a tais ações, né? Então, portanto, constituição de double damage, definição do prazo da contagem da prescrição, e também obrigatoriedade para os signatários de TCCs
de utilização de arbitragem no caso em que as vítimas peçam expressamente a utilização da via arbitral. Então, minha pergunta é para a professora Paula, como vê o convívio entre a arbitragem e a concorrência nesse aspecto das ações de responsabilização por danos de cartel, e depois pedir para a professora Jones comentar, mas sobre o prisma da jurisdição britânica, em Londres especificamente, que tem sido um foro bastante importante do private enforcement, como sabemos. Professora Paula. Obrigada, Renê. Bom, esse com certeza vai ser um dos temas que nós vamos discutir bastante nos próximos tempos. Vamos lá. A arbitragem é um dos sistemas mais eficientes para a solução de controvérsias. Não que não haja problemas, há problemas que estão sendo discutidos e a arbitragem deve passar por um movimento mundial de aprimoramento. Mas ela se mostra extremamente interessante. Um dos seus principais pontos, que eu diria, é que ela diminui custo de transação. Tá? Nós estamos vendo hoje em dia coisas que nós nunca vimos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. A administração pública indo para a arbitragem, regulação de administração pública na arbitragem. Por que a administração pública tem feito isso, se me permitem esse parênteses? Não é porque ela gosta da arbitragem, é porque a arbitragem é fundamental para a atração de capital estrangeiro. Se você é um estrangeiro que não conhece aquele ambiente institucional brasileiro, você vai pensar, eu quero ser julgado por um poder judiciário, que, com todo respeito, mas eu não conheço, não sei quem vai ser, vou cair num juiz, sei lá quem é esse juiz, depois vai saber o que acontece em Brasília, quando houver recursos, e depois vai demorar muito tempo, etc. Eu prefiro fazer uma arbitragem, por exemplo, CCI, que eu sei como funciona, é igual no mundo inteiro, e depois vou ter minha sentença formalmente revista por um board. Prefiro. Com isso, a disposição para investimento aumenta. A administração pública, sabendo disso, está indo para a arbitragem. Está indo para a arbitragem sem sigilo. Isso me parece extremamente relevante. Algumas autarquias colocam um procedimento integral na internet. Eu, pessoalmente, participo de um. Eu acho genial. Você dá uma OP, no dia seguinte, vou mencionar, o caso é público, óbvio, a NTT já colocou na internet. Está tudo lá para escrutínio. É genial. Tem funcionado muito bem. E a administração pública, isso que eu queria chamar a atenção. Talvez tenha sido uma surpresa para todos, mas a administração pública tem tido muito mais espaço para desenvolver os seus argumentos na arbitragem do que no Poder Judiciário. Nós temos métodos diferentes de julgamento. Juiz no Brasil, por exemplo, tem que lidar com o método CNJ. É um tipo diferente de julgamento. A análise é mais horizontal. Está certo ou está errada? Não sei. Mas a análise é mais horizontal e o juiz tem recursos limitados, ele tem o tempo dele limitado. Isso também é um dos problemas. O juiz, muitas vezes, não é especializado em cartel. Senhores, quantas condenações de cartel tem no país? Se você é um juiz que vai lidar com cerca que anda, roubo de galinha, outras coisas, você vai parar para estudar cartel, para entender como aquilo funciona? Bom, no caso, eu falei cerca que anda, mas um próprio juiz que está julgando tributário, previdenciário, etc., ele vai alocar os seus recursos, vai ser muito mais difícil para o juiz. Bom, a administração pública percebeu isso e tem gostado da arbitragem, ainda mais sem sigilo, né? Tem gostado da arbitragem porque tem percebido que está tendo muito mais sucesso, inclusive na defesa dos seus argumentos. É interessante que o poder público brasileiro já está se organizando de uma maneira exemplar. Na esfera federal, já há procuradores especializados em arbitragem. Parece um grande escritório de advocacia altamente especializado com servidores públicos. Eles já entendem de estratégia, etc. É incrível o progresso brasileiro nesses últimos 3 anos, nessas áreas que nós nunca teríamos imaginado. Como eu mencionei no painel, eu sou do tempo que não se transige com o interesse público, vocês se lembram disso, quer dizer, os mais velhos lembrarão disso. A administração pública não podia fazer acordo.
E olha onde nós estamos agora. Bom, indo para a questão que me foi posta, que nos é posta, né, da arbitragem para reparação de danos em cartel. Eu acho que vai ser, sinceramente, sem puxar a brasa para a sardinha, mas vai ser muito bom. Por conta desse método de análise, que ninguém tem ilusão. Um dos problemas da humanidade hoje jurídica é perícia. Tá? Se não tiver a perícia, como é que você vai determinar o valor do dano? Isso vai dar trabalho. Isso não é encostou, levou. Mas, se você tiver como organizar isso, e principalmente organizar, serão arbitragens muitas vezes enormes. Essa discussão, eu não tenho tempo aqui para ficar conversando disso, mas já estão sendo feitas na área da arbitragem societária para reparação de danos. Não é a mesma coisa, óbvio que não é a mesma coisa. Mas nós já estamos endereçando, para usar uma palavra da moda, né? Endereçando esse tipo de problema na questão das arbitragens societárias. Está dando uma briga danada. Mas uma brigaiada judicial, já chegou até o STJ, mas está uma confusão. Para ver como nós vamos organizar o nosso sistema. Sem risco de decisão conflitante, nós vamos organizar tudo como se fosse uma ação civil pública. Como é que isso vai funcionar? Isso tudo tem que ser organizado. E mais, os regulamentos das câmaras vão ter que ser adaptados para organizar, para dar uma resposta para isso. A CCBC está trabalhando num regulamento, que estou tentando coordenar ali os estudos para um regulamento que deve sair no próximo ano sobre arbitragem societária. Eu saio desse seminário aqui com isso. Nós temos que pensar em regulamentação para isso. A Câmara ter um regulamento específico para esse tipo de coisa. Então, vai ser ótimo, mas vai ter muita discussão e nós vamos penar no começo, até encontrar a maneira pela qual nós vamos administrar toda essa questão. Bom, em relação ao veto que o René colocou, por um lado, você dá a opção para a vítima, olha, você pode escolher o judiciário ou você pode escolher a arbitragem, me parece ótimo. Né? Você vai dar uma opção, vai dar mais ferramentas. Mas lembre-se, nós vamos ter que juntar esse povo. Esse negócio de demandas repetitivas, ou juntar tudo na mesma arbitragem ou na mesma ação judicial, é complicadíssimo. Como é que nós vamos fazer isso? Mas, enfim, superadas essas discussões, a ideia de dar uma opção vai ser interessante. Agora, um povo vai para a arbitragem, outro povo vai para o judiciário, como é que isso vai ficar? E se a arbitragem der um parâmetro diferente do judiciário? Como é que nós vamos coordenar tudo isso? Então, de novo, de boas intenções, muitas vezes o inferno está cheio, mas precisa pensar com calma como é que nós vamos coordenar esse negócio, porque decisão conflitante é tudo que nós não precisamos. E o STJ não pode, ou o judiciário não pode entrar no mérito da decisão arbitral. Aí você vai falar, nesse caso pode? Eu falo, então, lindo, já não é bem arbitragem, nós já estamos falando de outra coisa. Né? E não tem previsão na lei desse sistema de uniformização. Então, como é que vai ser isso? Tem problema para todo lado. Tá? No day after disso seria complicado. E eu tenho uma outra dúvida, e é dúvida mesmo. O fundamento da arbitragem é a vontade, não tem outro jeito. Quando saiu a lei da arbitragem, o ministro Sepúlveda Pertence pegou a lei e falou, isso aqui é inconstitucional. Porque ninguém pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E deu um voto pela inconstitucionalidade da arbitragem no Brasil. O ministro Jobim pegou os autos, ficou com os autos mais de 10 anos. E quando a decisão favorável à arbitragem, esperou mudar a composição do Supremo, teve todo um trabalho ali. Mas quando vem a decisão, a linha mestra é a seguinte, realmente, a primeira opção é sempre o judiciário. Qualquer cidadão brasileiro tem o direito constitucional de bater na porta do judiciário. Porém, se por um ato voluntário ele decidir, olha, ele ou ela decidirem,
isso aqui, eu não quero judiciário, eu quero um sistema privado de solução de controvérsias. Aí sim, aí essa opção pode ser feita. Mas um dos fundamentos principais da arbitragem aqui no mundo é a vontade. Isso sofre mitigação, os arbitralistas acham que tudo pode ser arbitrado, etc. Mas esse é um dos fundamentos mais fortes da arbitragem no mundo inteiro, é a vontade. E no Brasil, mais do que no mundo, por conta da Constituição. Você obrigar alguém por lei, e aí eu não estou falando da vítima, estou falando dos membros do cartel. Você obrigar alguém por lei a ir para a arbitragem pode suscitar sérias dúvidas constitucionais. Eu não estou falando que eu realmente não tenho posição firmada, mas nós temos que pensar nisso. Se o fundamento da arbitragem é a vontade, uma lei pode falar você vai para a arbitragem num tapa? Essa é uma grande dúvida que paira. Agora, em relação à arbitragem para cálculo do dano, vai ser, ou para ressarcimento do dano, me parece que será muito bom. Agora, vai ser uma estrada acidentada até a gente conseguir arrumar as coisas, tanto dentro das câmaras, quanto depois para lidar com a possibilidade de soluções conflitantes judiciário-arbitragem. Essas são minhas observações iniciais. Thank you, Professor Paula. Professor Jones, your views from the London perspective, please. So as you mentioned, that the courts of England and Wales in particular have been one of the leading forum for enforcement of the EU competition law rules. And some of those cases are still coming through because they're based on Commission decisions prior to Brexit at the end of December 2020. But I just thought I'd talk a little bit about the background of how private enforcement has developed in the EU and why some jurisdictions have seen perhaps a lot more enforcement, well, until recently at least, than others. So it's taken a long time for private enforcement to develop in the EU. It's been clear since the 1970s that the EU competition laws have direct effect in the member states and that they confer rights and obligations on persons which have to be protected and safeguarded by national courts in the member states. It wasn't really until 10, 15 years ago that private litigation really began to develop. There were some cases, contractual disputes, injunctions, issues arising, but it's become, and particularly damages actions have grown more rapidly in the last 10 to 15 years. And one of the triggers for that was the removal from the European Commission of the exclusive right to apply 1013. Before that, that made private litigation in the national courts quite difficult because they couldn't apply 1013. And also there's been a series of judgments over the years which have confirmed the obligations on national courts in protecting EU rights, and in particular the requirement on them to make sure that damages are available to anybody that suffered harm in consequence of an infringement. But litigation nonetheless grew quite unevenly amongst the member states. So although it developed quite rapidly in the UK and Netherlands and Germany, in other member states it didn't. So, and in some of those member states it appeared that litigation was being hampered by a range of obstacles, from limited experience of courts in dealing with complex competition law matters, to the costs and risks of litigation, the absence of collective or class actions availability, unfavourable cost rules, short limitation periods, and in some member states the difficulty of actually gathering evidence as a claimant because disclosure is not recognised in some member states. So the European Commission felt that this position was unsatisfactory, and they thought that steps were needed to stimulate and harmonise national rules across the member states, but trying to avoid some of the
difficulties and excesses that were perceived to exist in the US system, where some might argue that there are some coercive elements which have been a little bit too favourable to claimants, a sort of a cocktail of features which make it very attractive for or haven't made it very attractive for claimants to bring cases. So in 2014, they adopted a directive governing damages actions, seeking to ensure that anybody harmed by an infringement of the EU competition law rules can exercise their right to full compensation, but not overcompensation, not double damages, multiple damages, or treble damages, and to try and remove some of the obstacles to litigation that I've referred to. So they've tried to ensure that rules are harmonised governing disclosure. There are minimum limitation periods available, etc. They've also made a recommendation, but there's no binding law about collective redress. And then they've also tried to provide guidance to national courts when they're hearing damages actions on how harm should be quantified and how the passing on defence should be dealt with. And evidence suggests the directive only had to be implemented, I think it was at the end of 2016, so it's just sort of filtering through the member states. But evidence does suggest that as a result of that package, private actions are rising across a number of member states beyond UK, Netherlands and Germany, but still there are a significant volume of cases which have been arising before the UK courts. And so you've asked, well, why the courts of England and Wales? And I think there are a number of reasons. And one is, I think our High Court is very experienced in handling complex commercial litigation and has adapted to applying the competition law rules. Claims in the UK can also be brought before the Specialist Competition Appeal Tribunal. We've got relatively generous limitation rules. There are procedures available in both the High Court and the Competition Appeal Tribunal which allow claimants to bring collective actions and even opt-out class actions before the CAT. Infringements decisions of the European Commission prior to 31st of December 2020 and the UK Competition Authority, the CMA, are, once they become final, binding on the national courts in terms of the infringement. So some of the claims can simply be based on the infringement in the competition decision, with the claimants then having to go on and show harm and causation. There's also generous disclosure rules, so both claimants and defendants can request reasonable and proportionate disclosure, and defendants can seek contribution from other undertakings guilty of the same infringement as well. And I know that that's a problem in the US, that there's joint and several liability with no right to contribution. So one of the more controversial aspects. So as a result of that, we are seeing really quite an explosion of litigation, and that's not just follow-on damages cases, standalone damages for breach of Article 102 and are the national equivalent as well. But of course, in years to come, it will be much more difficult to bring cases based on breach of EU law, but it still can be based on breach of our national equivalents. Thank you, Professor Jones. Well, we have just one more question, and for this question, unfortunately, because the panel is developing very well, as you can all see. So the next question will be for Professor William Kovacic, and then Professor Gesner will answer. Okay? We have discussed
we had a specific panel on digital markets, and we had the benefit to discuss whether Brazil should have a specific DMA. And I think the discussions went on whether you should have a ex-ante regulation or whether you should focus on ex-post enforcement. So, Professor, can you provide us your views on this, and Gessner also? But now, bear in mind the time, because we will have to begin at 11:30, the next panel. So we would like to finish this panel in 5 minutes, if possible. Okay, Professor Kovacsik, please. Yeah. I would want to study very carefully what's taking place in Brussels, Washington, and other capitals before I decided I wanted to buy one of these mechanisms on my own. There's no question that the traditional method of enforcing abusive dominance cases one at a time is clumsy and takes, and in some sense takes an eternity. The big US cases that are now queued up to go after Google, Meta, and Apple, Amazon perhaps, these are going to be finished toward the end of the decade. And you can ask, is that really fit for purpose in an industry that changes quickly? Perhaps not. The second thing that's striking about the experience in Europe and in the US is how much commentators from a variety of perspectives are raising questions about the methodology that was chosen. The selection criteria in some instances rely very heavily simply on total corporate size and revenues without an examination of whether those firms indeed exercise market power in specific markets. In the US, the proposed legislation relies on market capitalization and revenues. You can ask, and it's designed specifically to pick up 4 companies. You can guess who they are. Pegged as they are to those criteria, you wonder what's going to happen in the face of the volatility of the market. Meta's share price has fallen by 65% in this calendar year. Its revenues have simply flattened out as well. There's this little company called TikTok that's starting to eat it alive in certain dimensions of the social networking space. What happens is the relative position of these firms moves about. Some of them could change quite considerably. I guess the second concern that arises is that the DMA uses very specific bright line rules that don't have justifications. One problem is the problem of adaptation that I mentioned before. Are firms simply going to work around these by developing other strategies? Are there going to be absolutely no justifications that take into account possible efficiency rationales? At least the US proposal allows for justification evidence to come forward. If justification evidence as a matter of form is excluded, won't it inevitably seep into other parts of the analysis? And I guess a last consideration is that all of the approaches that are being considered now are consciously experimental. The proponents of the DMA know that this was experimental. It was driven in many ways by a sense that one has to act quickly. The head of the Bundeskartellamt in a conference earlier this year said we had to do something. Running faster, if you're not sure where you're going, is not necessarily an optimal strategy. But a number of jurisdictions are running faster. In my mind, that puts an absolute premium on a contemporaneous effort to measure whether the outcomes are matching the expectations, to document how one would think that these measures would make things better, and then ask, is that actually being achieved in practice? Not 5 years later, but contemporaneously. So if I were thinking to adopt a new framework, I'd look very carefully at these earlier experiences, these other contemporaneous experiences, with the realization that some of the possible pitfalls of these approaches are now coming to light. Thank you. Thank you, Professor Kovacsik. Gessner. Muito bom. O professor Kovacsik foi tão abrangente e preciso que eu vou me dar o direito a fazer 3 comentários sobre temas anteriores. Na verdade, não 3 comentários, Ricardo e René, preocupados legitimamente com o tempo, mas 3 tweets para ficar dentro aqui
e acrescentar um comentário aqui sobre mercados digitais. Primeiro tweet é sobre cartéis. Como o René me contou que isso ia cair na prova, eu dei uma olhada na evidência empírica sobre o efeito das medidas das agências sobre cartéis no mundo, no Brasil, etc. E a evidência não é clara, né? Não é clara se houve aumento, se houve diminuição. Eu acho que a gente deveria investir nesse tipo de pesquisa. O CAD tem investido em novas ferramentas extremamente interessantes, usando machine learning, usando o cartel screening. Acho que, de novo, são bens complementares, né? A gente tem algumas ferramentas, vamos pegar outras ferramentas. Segundo tweet, discordo da minha caríssima amiga Paula Forgione a respeito da contribuição do antitrust. Eu percebo uma contribuição incrível do ponto de vista da cultura da concorrência. Uma conversa décadas atrás, que nenhum de vocês poderia ter tido, mas eu tive, com o setor privado, era um horror. Quer dizer, uma ignorância total sobre legislação, uma propensão incrível a fazer acordos, conluios, etc. Houve uma melhora brutal nesse sentido. Se a gente calcular o efeito sobre bem-estar disso, é brutal. E que mostra também a importância da função educativa da autoridade repressiva, preventiva, e a da cultura da concorrência fundamental. Um terceiro tweet em relação, de novo, sustentabilidade. Não é uma questão de vai incluir ou não, já está. O equilíbrio de preços que a gente vê no mercado e a área de bem-estar, que é a base de cálculo para qualquer autoridade de concorrência, já inclui externalidade negativa. Se você não levar isso em conta, você não vai levar nada em conta. Achei muito interessante a ideia de cooperação. A cooperação é fundamental para a inovação, que está diretamente ligada à sustentabilidade. É preciso, com transparência, como foi dito pelo professor Kovacsek, e como foi enfatizado, com transparência, é preciso estabelecer quais são os critérios e as salvaguardas. Ninguém vai fazer cooperação para fazer análise, para fazer troca de informação, professor Gilvandro. É claríssimo isso. Então é preciso abrir o olho para a realidade. Isso já existe em padrões técnicos, aqui não é nenhuma coisa nova. Ou se abre o olho para isso, ou as autoridades de defesa da concorrência vão ser um obstáculo à inovação, que é fundamental para a concorrência. É absurdo esse tipo de resistência. E é óbvio que não vai se criar um departamento de meio ambiente no CAD. Tem que ter certificação terceirizada, como os bancos fazem, como o sistema financeiro faz. Quer dizer, vamos olhar o mundo e entender como funciona esse tipo de processo. E, finalmente, o tweet final, o quarto, sobre as medidas ex-post. Eu acho que entre ex-ante e ex-post, nos mercados digitais, ainda parece mais importante dar um peso maior ao ex-post, porque os mercados digitais são muito mais dinâmicos. É óbvio que a concentração tinha que aumentar. É inelutável, quando você tem externalidades de rede, que haja mais concentração, faz parte. Agora, a Autoridade de Defesa da Concorrência pode, eventualmente não, pode até com certa frequência, intervir, mas estudando caso a caso. Não dá para a gente determinar uma lei aqui, ó, a receita é essa. É preciso arte na culinária. Tweet final, eu acho que para falar do futuro do antitrust, a gente precisa pensar o contexto histórico que nos levou até aqui, que foi a queda do Muro de Berlim, a onda de legislações nacionais, que geraram uma série de desenvolvimentos que nos trouxeram até aqui. Foi uma onda que sucedeu a onda do pós-guerra na Europa e que sucedeu lá a primeira onda nos países de origem anglo-saxônica, que deram origem aos principais princípios aí do antitrust. As circunstâncias mundiais atuais vão naturalmente influenciar o que o antitrust será nas próximas décadas.
Muito obrigado, professor Eu quero Gessner. direito de resposta, eu fui citada. Por favor. Gessner, só uma coisa. Foi citada que a minha amicíssima aí, a quem eu admiro muito. Enfim, muitos anos desde a Getúlio Vargas, mas Gessner, eu excepcionei cartel. Tá? Para mim, o problema está realmente em concentração e associações, acordos verticais, mas eu excepcionei cartel. O que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos é espetacular. Só para deixar claro. Obrigado. Queria agradecer imensamente aos professores aqui do nosso painel. Foi extremamente interessante, enriquecedor ouvi-los sobre o futuro do antitrust. Temos desafios e temas fascinantes para o porvir da defesa da concorrência no Brasil e no mundo. Então, tenho certeza que foi um prazer também para todos que estão aqui. Queria reforçar o convite para o nosso painel final do seminário. Vamos começar às 11h40, daqui a pouquinho, com as autoridades brasileiras. Então, muito obrigado a todos e todas.